E aí, para onde será que vão os investimentos em 2026? A gente está sempre de olho nisso, né? Então hoje vamos mergulhar fundo numa análise detalhada da XP para tentar entender os cenários, os riscos e, claro, as oportunidades que devem marcar o próximo ano. Bora se preparar. Bom, para a gente não se perder no meio de tanta informação, organizamos a conversa em 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai dar uma olhadinha rápida nas surpresas que 2025 trouxe. Depois, vamos analisar o cenário global para 2026 e entender o cabo de guerra aqui no Brasil entre juros e gastos do governo. Na sequência, a gente vai caçar as oportunidades e, para fechar com chave de ouro, vamos reforçar a estratégia mais importante de todas, a diversificação. Sabe aquela história de que, para olhar para frente, a gente precisa primeiro dar uma espiada no retrovisor? Pois é. Para a gente projetar 2026, é fundamental entender a lição que 2025 deixou. Foi um ano onde o jogo virou. Aquele investimento que parecia a aposta mais segura acabou ficando para trás, enquanto que era visto como mais arriscado, bom, esse simplesmente decolou. E a grande, mas grande surpresa mesmo, como os próprios estrategistas da XP destacaram, veio justamente da renda variável. Pensa só, com a taxa Selic nas alturas, todo mundo esperava que a renda fixa, o famoso CDI, fosse a estrela do show. Mas, como a gente viu, o roteiro dessa história foi bem diferente. A diferença foi impressionante. De um lado, tínhamos o CDI, aquele porto seguro, o investimento óbvio com a Selic batendo 15%. E do outro, o Ibovespa, que, contra todas as previsões, virou o jogo e se tornou o grande campeão do ano com uma alta de mais de 30%. Isso mostra, na prática, como o mercado pode ser imprevisível. Ok, agora vamos dar um zoom out e olhar o mapa mundi. Para 2026, o clima lá fora é de mais cautela. Tem uns ventos contrários soprando forte, e a grande dúvida que fica no ar é se a economia global vai conseguir fazer o que os economistas chamam de pouso suave. E o ponto central é exatamente este. A grande manchete global para 2026 é a desaceleração da economia. A gente está vendo os grandes motores do mundo, como Estados Unidos, Europa e China, tirando o pé do acelerador. E isso, claro, muda completamente o tabuleiro do jogo para os investimentos no mundo todo. Um dos reflexos mais diretos dessa freada global é a queda nos preços das commodities. A gente está falando de petróleo, grãos, metais, tudo caindo de preço. E para uma economia como a do Brasil, que exporta muito desses produtos, isso acende um sinal de alerta. Afeta desde a arrecadação do governo até o saldo da nossa balança comercial. Diante disso tudo, o mundo tem basicamente 2 caminhos pela frente. O cenário mais provável, que é a aposta da maioria, é o tal do pouso suave, uma desaceleração gradual, sem grandes sustos, que permite que os bancos centrais controlem a situação, cortando os juros. Mas sempre tem o mais, né? Existe o risco de uma desaceleração mais forte, mais desordenada, o que teria um impacto bem negativo em tudo. É aí que mora a grande incerteza global. Beleza, passaporte carimbado de volta para o Brasil. E por aqui a gente pode dizer que a história de 2026 vai ser definida por um verdadeiro cabo de guerra. De um lado da corda, o Banco Central com sua política monetária tentando segurar a inflação. Do outro, a política fiscal, ou seja, a pressão dos gastos do governo. E o ponto de partida para essa disputa é uma taxa Selic de 15%, que é como a gente deve fechar 2025. Essa é uma taxa que a gente chama de contracionista. Na prática, é como dirigir com o freio de mão meio puxado, sabe? Ela segura um pouco a atividade econômica. Acontece que, com a economia e a inflação dando sinais de que vão desacelerar, a expectativa é que o Banco Central comece a soltar esse freio aos poucos. A projeção da XP mostra justamente esse caminho. A gente sai dos 15% no começo do ano e, com cortes graduais, deve chegar no final de 2026 com uma taxa entre 12% e 12,5%. Só que aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? E os gastos do governo? Toda essa preocupação com o cenário fiscal pode acabar amarrando as mãos do Banco Central e limitar essa queda dos juros? Essa, sem dúvida, é a principal tensão que o mercado vai ficar de olho o tempo todo em 2026. Ei, uma pausa rápida. Está gostando deste conteúdo? Então não esquece de curtir e se inscrever neste canal. E se conhecer alguém que precisa se organizar financeiramente, compartilhe essa análise com essa pessoa. Ok, o cenário está desenhado, complexo, cheio de e se, talvez, mas e na prática, com tudo isso na mesa, onde é que podem estar as boas oportunidades? Vamos ver agora para onde os analistas da XP estão apontando as bússolas, tanto na bolsa quanto em outros tipos de investimento. Para a bolsa, o futuro parece estar diretamente ligado ao comportamento dos juros reais de longo prazo. A lógica é, quanto mais baixos esses juros, mais atrativa a bolsa se torna.
Por isso, a XP traçou 3 cenários. No cenário base, o mais provável, com juros a 7%, o Ibovespa chegaria a 185 mil pontos. Se a coisa azedar e os juros subirem, ele cairia para 144 mil. Mas, num cenário otimista de queda forte nos juros, a bolsa poderia voar até os 223 mil pontos. A chave de tudo, portanto, é o juro real. Mas olha que interessante, nem tudo é sobre o cenário macro. Às vezes, o risco está nos detalhes de cada setor. Um exemplo perfeito disso vem do setor de energia, com um termo em inglês chamado curtailment. De forma bem simples, é quando as geradoras de energia eólica ou solar precisam reduzir a produção de propósito para não sobrecarregar a rede. Isso impacta a receita delas e mostra que, além de olhar para a Selic e inflação, é preciso analisar os riscos específicos de cada empresa. E na renda fixa, como é que fica o jogo? Bom, o bom e velho pós-fixado ligado ao CDI continua bem atrativo por causa do retorno alto que ele oferece. Mas o pulo do gato, com a perspectiva de queda da Selic, é começar a olhar com mais carinho para os títulos pré-fixados e para aqueles atrelados à inflação, o IPCA+. A recomendação aqui é ter cuidado e ser bem seletivo no crédito privado e, no caso do IPCA+, focar em prazos ali entre 5 e 6 anos. Muito bem, chegamos agora ao ponto que amarra toda a nossa análise. Diante de um cenário com tantas variáveis, tantas incertezas para 2026, qual é a única ferramenta que se mostra realmente confiável? A resposta dos analistas é direta e clara: diversificação. E a lógica por trás disso é muito simples e poderosa. Primeiro, não existe um único investimento que vai ser o campeão todo ano. 2025 provou isso pra gente. Segundo, até mesmo o CDI, que parece super seguro, pode acabar perdendo para a inflação em momentos de maior estresse. Por isso, ter uma carteira bem diversificada não só ajuda a proteger o patrimônio na incerteza, mas também te posiciona para capturar os ganhos quando o mercado surpreende para o lado. E para fechar, a frase que resume tudo, dita pelos estrategistas da XP: somente a diversificação mitiga risco. Essa é a grande lição de 2025 e, com certeza, a principal bússola para navegar pelas águas de 2026. A questão não é tentar adivinhar o futuro, mas sim estar preparado para ele, seja ele qual for. E aí, ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para a gente abordar? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.